Olá, pessoal! Então, nessa nossa aula da disciplina de Química Orgânica, nosso primeiro módulo, nós vamos tratar da história da química orgânica, a representação dos compostos de carbono e a nomenclatura dos hidrocarbonetos. A nossa primeira unidade, o tema dessa unidade são as origens da química orgânica e a representação dos compostos orgânicos. Então, como nós vamos desenhar as estruturas químicas dos compostos de carbono. Então, primeiro nós vamos começar com o histórico da química orgânica. Então, como a química orgânica se desenvolveu como ciência, quais foram os marcos históricos do desenvolvimento da química orgânica como ciência. Então, a gente começa em 1777 com Bergman. Foi a primeira vez que um pesquisador nomeou substâncias orgânicas, tratou desse tema, substâncias orgânicas, fez essa divisão entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. E Bergman, então, definiu substâncias orgânicas como aquelas produzidas por organismos vivos. No início, final dos anos 1700, início dos anos 1800, Lavoisier, então, começa a reconhecer que essas substâncias orgânicas, então, essas substâncias produzidas pelos organismos vivos, têm em comum o carbono. Então, ele começa a reconhecer a centralidade do carbono nas substâncias orgânicas. Em 1807, Berzelius formula a teoria da força vital. O que foi essa teoria? Ele diz o seguinte: substâncias orgânicas só podem ser produzidas por organismos vivos. Não há como se produzir substâncias orgânicas em laboratório. É necessário uma força vital para produzi-las. Portanto, apenas aquilo que tem vida pode produzir substâncias orgânicas. Em 1828, Wöhler prova que isso não é verdade. Então, essa teoria da força vital cai. Como? Ele consegue sintetizar em laboratório ureia. E a ureia é uma substância produzida por organismos vivos. É uma substância orgânica. Ele faz a síntese da ureia a partir do cianato de amônio. Então, ele faz a síntese no laboratório. Então, ele prova que é possível produzir, sem a força vital, substâncias orgânicas. Então, aí se começa uma era de descobertas das possibilidades de síntese em laboratório das substâncias orgânicas, das substâncias produzidas pelos organismos vivos. Em 1848, Gmelin reconhece o carbono como central na química orgânica. Então, desde a primeira ideia de Lavoisier, que percebe que o carbono ele é comum a todas as substâncias orgânicas, passa um tempo até que formalmente passa-se a reconhecer que o carbono é o elemento central dos compostos orgânicos. É o elemento comum em todos os compostos orgânicos. Depois disso, Kekulé tem um papel de destaque. Então, ele dá, à química dos compostos de carbono o nome, química orgânica. Surge, então, a disciplina, a grande área da química orgânica, como sendo a química dos compostos de carbono. Kekulé, então, faz 3 postulados.
o que são postulados. São 3 afirmações que não têm necessariamente bases teóricas, mas conseguem explicar dados experimentais, né? Não tem reforços teóricos, mas explicam dados experimentais. Então, quais são os 3 postulados de Kekulé? O carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. As 4 valências do carbono são iguais entre si, então não há diferença entre essas 4 ligações. Os átomos de carbono ligam-se entre si, formando cadeias carbônicas. Então, os átomos de carbono vão se ligando para formar compostos maiores de carbono, né? Grandes cadeias de carbono. Uma vez que agora a gente tem uma ideia, né, de como a química orgânica, então, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né, como ciência, até a gente chegar, né, na definição do que é a química orgânica. Então, a química orgânica é o estudo dos compostos de carbono. Como a gente representa esses compostos? Isso é uma parte central da química orgânica. Como nós vamos representar as estruturas dos compostos de carbono? Então, representar corretamente as estruturas dos compostos de carbono é fundamental. Porque a partir dessa representação estrutural, nós vamos conseguir entender, né, várias propriedades dos compostos de carbono. Né? Nós vamos conseguir enxergar características para entender propriedades dos compostos de carbono. O tipo mais, onde a gente tem mais informações, né, das estruturas dos compostos, são as estruturas de Kekulé. Por quê? São as estruturas mais abertas, digamos assim, onde a gente consegue ver todos os átomos que estão ligados entre si. Nas estruturas de Kekulé, então, nós temos todos os átomos que fazem parte daquela dada estrutura e as ligações covalentes, então, os pares de elétrons que estão compartilhados, formando as ligações covalentes, são representados, então, por traços. Então, aqui nós temos a estrutura de um composto formado por um carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, cada ligação covalente é representada por um traço. Então, cada par de elétrons compartilhado é representado por um traço. Aqui nós temos uma segunda estrutura de um composto, é a representação de um composto com 3 carbonos. 3 carbonos ligados entre si. Então, cada ligação é representada por um traço. Cada ligação é um par de elétrons compartilhado entre esses átomos. O carbono, então, lá do postulado de Kekulé, e ainda é verdade, faz 4 ligações. Se ele faz 4 ligações, então aqui nós temos, né, cada uma dessas ligações representadas, então, por um traço. E se este carbono está ligado a um outro carbono, as outras 3 ligações ele está fazendo com hidrogênios. Este carbono está ligado a outros 2 carbonos, então as outras 2 ligações ele está fazendo com hidrogênios. Este carbono está ligado a mais um carbono, então as outras 3 ligações ele faz com hidrogênios. Cada ligação é representada por um traço. Esse traço está representando, então, um par de elétrons compartilhado. Então, as estruturas de Kekulé trazem todos os átomos, então, a representação de todos os átomos e de todas as ligações. Mas, essas estruturas de Kekulé,
elas podem ficar um pouco complicadas, a depender do tamanho, né, do composto que está sendo representado, do tamanho da estrutura que está sendo representada. Essa representação estrutural também pode ser chamada de fórmula estrutural. Então, a depender do tamanho da fórmula estrutural, né, da representação da estrutura, a estrutura de Kekulé pode ficar muito complicada, já que ela traz, né, todos os átomos, todas as ligações. Então, a gente pode representar essa estrutura também de forma condensada. Como isso é feito? São representados apenas os átomos e em conjuntos. Então, por exemplo, como transformar uma estrutura de Kekulé em uma estrutura condensada? Então, nós temos um carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, nós temos um carbono ligado a um conjunto de 4 hidrogênios. Então, nós temos aqui uma estrutura, uma fórmula estrutural, uma representação estrutural condensada. Então, são agrupados, né, em conjuntos. Aquela mesma representação, né, que a gente viu anteriormente, com 3 carbonos. Então, aqui a representação, né, da estrutura de Kekulé com os 3 átomos de carbono, esse primeiro ligado a 3 hidrogênios, o segundo a 2 hidrogênios e o terceiro a 3 hidrogênios, de maneira condensada, são representados desta maneira. Então, nós temos aqui um primeiro conjunto, né? Um carbono ligado a 3 hidrogênios, que está ligado a um carbono ligado a 2 hidrogênios, que está ligado a um carbono com 3 hidrogênios. Então, na estrutura condensada, são os átomos estão representados em conjuntos, né? E aí nós conseguimos enxergar de uma maneira mais simples, né? Os carbonos estão ligados entre si e esses hidrogênios estão diretamente ligados aos carbonos, né? Aos quais eles estão representados ao lado. E como eu sei que são os carbonos que estão ligados entre si? Os hidrogênios, eles fazem apenas uma ligação, né? O hidrogênio, ele é um elemento que só faz uma ligação química. Ele só pode fazer uma ligação covalente. Então, não há como eu ter um carbono ligado a hidrogênio e esse hidrogênio estar ligado a outro carbono. Não há como o hidrogênio fazer parte, né, da cadeia de maneira de estar no meio da cadeia, né, estar ligado entre carbonos. Ele só pode fazer parte da cadeia de maneira periférica. Então, ele só pode estar ligado, né, na periferia da cadeia. Ele não pode fazer parte, né, do meio, né, do cerne da cadeia carbônica. Então, os carbonos estão ligados entre si, né, e os hidrogênios fazem parte da periferia da cadeia. Então, nós temos carbono ligado a carbono, ligado a carbono, e cada um desses carbonos tem este número de hidrogênios ligados a eles. Então, assim a gente consegue saber qual é a estrutura que tem esta fórmula condensada, né? Esse tipo de representação condensada. Então, para moléculas maiores, né, compostos maiores, uma representação condensada é mais conveniente. Fica difícil representar estruturas maiores com uma estrutura de Kekulé.
Uma terceira forma de fazer esta representação é usando as linhas de ligação. É ainda mais simples. As linhas de ligação, né, elas vão representar as ligações carbono-carbono. Então, aqui nós temos, ó, em cada ponto representa um carbono. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 carbonos. Esses pontos estão ligados por linhas. Então, cada término de linha é um carbono. Então, aqui nós temos de novo aquela estrutura de Kekulé, que representa, né, um composto com 3 carbonos. Esse primeiro carbono ligado a 3 hidrogênios, esse segundo ligado a 2 hidrogênios e o terceiro ligado a 3 hidrogênios. 3 carbonos ligados entre si. Isso é equivalente a esta representação em linhas de ligação. Cada ponta da linha representa um carbono. Então, 1, 2, 3 carbonos. Veja que aqui não há representação dos hidrogênios. Eu preciso saber que um carbono faz 4 ligações. Então, o que não está fazendo ligação, né? Se um carbono faz 4 ligações e aqui, por exemplo, este carbono está fazendo uma ligação com outro carbono, quer dizer que faltam 3. Logo, ele está fazendo 3 ligações com hidrogênios. Este carbono está fazendo uma ligação com um carbono, outra ligação com outro carbono. Então, ele está fazendo 2 ligações com carbonos. Logo, estão faltando 2 ligações. Se estão faltando 2 ligações, ele está fazendo 2 ligações com hidrogênios. Este carbono está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, estão faltando 3 ligações. Se estão faltando 3 ligações, quer dizer que ele está fazendo 3 ligações com hidrogênios. Então, na estrutura, né, na representação estrutural em linhas de ligação, os hidrogênios, eles estão implícitos. Eu preciso saber que o carbono faz 4 ligações. Todas as ligações que não estão representadas explicitamente são ligações com hidrogênio. Então, estas ligações estão explicitamente representadas. Tudo que não está explicitamente representado, tudo que falta é ligação com hidrogênio. Aqui nós temos um segundo exemplo de uma cadeia mais complexa, né? Uma cadeia maior. Vejam que a estrutura de Kekulé fica ainda mais complicada, porque todas as ligações estão explícitas, todos os átomos estão explícitos. Né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Né? Cada carbono, então, se esse está ligado a um outro carbono, logo, para completar as 4 ligações, ele está ligado a 3 hidrogênios. Todos os outros internos aqui, né? Esses 4 carbonos mais internos estão ligados a 2 hidrogênios, porque estão ligados cada um a 2 carbonos. E esse carbono aqui, terminal, está ligado a outros 3 hidrogênios. Equivale em linhas de ligação, né? Numa representação estrutural em linhas de ligação, a essa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui estão representados explicitamente apenas as ligações com carbono, né? Então, esse carbono faz uma ligação com outro carbono. Faltam 3 ligações, então ele está ligado a 3 hidrogênios. Esses outros carbonos internos estão ligados, cada um, a 2 carbonos. Faltam 2 ligações. Se faltam 2 ligações, então, eles estão ligados a 2 hidrogênios cada um. Esse carbono terminal, né, da ponta aqui,
está ligado a só mais um carbono. Então, faltam 3 ligações. Então, ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos, agora com átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Aqui nós temos uma representação de Kekulé de uma substância, né, de um composto orgânico com 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas nós temos átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Vejam que nesse primeiro carbono nós temos um átomo de cloro e nesse último carbono aqui nós temos um oxigênio. Essa é a representação de Kekulé, né? A estrutura de Kekulé, onde todas as ligações e todos os átomos estão explícitos. A representação estrutural condensada, nós vamos representar em grupos, né? Então, nós temos, ó, CH2Cl, né? Esse é o primeiro carbono, CH2Cl. O segundo carbono é um CH2, o terceiro carbono é um CH2 e o quarto carbono é um CH2OH. Né? Então, estão representados em blocos. Isso é a representação estrutural condensada, né? Em blocos. E a representação em linhas de ligação. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Ó, as ligações carbono-carbono. 1, 2, 3, 4 carbonos. O carbono da ponta, que é esse aqui, está ligado a um cloro. Veja, este carbono está ligado a um cloro. E esse outro carbono da ponta está ligado a um OH. Esse carbono está ligado a um OH. Se esse carbono, então, faz uma ligação com o carbono e uma ligação com o cloro, estão faltando 2 ligações. Então, ele está ligado a 2 hidrogênios, que não estão explícitos. Se esse carbono está fazendo uma ligação com um carbono e um oxigênio, faltam 2 hidrogênios, que não estão explícitos. Então, esse carbono é um CH2. Aqui nós temos, ó, um composto cíclico e aqui temos, né, uma dupla ligação. Então vejam, a estrutura de Kekulé é bem complicada, né, pois todos os átomos estão explícitos, todas as ligações estão explícitas. Aqui, a estrutura condensada, então, temos em blocos, né? Ó, CH2, 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 CH, CH, né? A estrutura condensada está em blocos, já simplifica um pouco a estrutura. E aqui nós temos em linhas de ligação, onde os átomos não estão explícitos, apenas as ligações, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui 2 exemplos de carbonos. Este carbono faz uma ligação aqui, uma ligação aqui. Então, se ele faz 2 ligações com outros 2 carbonos, faltam 2 ligações. Então, ele está ligado a outros 2 hidrogênios. Este carbono aqui, se ele está fazendo 1, 2, 3 ligações com carbonos, falta uma ligação. Então, ele está ligado a mais um hidrogênio. E nós temos, de novo, heteroátomos, né? Átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, aqui a estrutura de Kekulé, a estrutura completa, onde os átomos e ligações estão todos explícitos. Aqui, a estrutura condensada, onde nós temos os átomos, né, em blocos, né, um CH3, CH, CH2, CH, CH2, né, tudo em blocos. Então, vejam que aqui, ó,
nós podemos explicitar essa ligação. Quando a gente tem um grupo diferente, né, nós podemos explicitar essa ligação para facilitar a visualização. E aqui em linhas de ligação, onde a gente só escreve as ligações carbono-carbono. Não explicita nenhum átomo de carbono e nenhum hidrogênio, nenhuma ligação carbono-hidrogênio. Aqui nós temos mais um exemplo, onde todos os átomos estão explícitos, todos os átomos e todas as ligações na representação estrutural de Kekulé. A fórmula estrutural condensada, né, em grupos, né, em blocos, e aqui a fórmula estrutural em linhas de ligação, né, da mesma maneira. Nós vimos ali alguns exemplos que mostram algumas ligações múltiplas. Então, o carbono, ele pode fazer ligações múltiplas. Ele pode fazer ligações simples, né? Então, compartilhar apenas um par de elétrons, mas ele também pode fazer ligações múltiplas. Ele pode compartilhar mais de um par de elétrons com um único átomo. Se ele compartilhar 2 pares de elétrons, ele faz uma ligação dupla. Se ele compartilha 3 pares de elétrons, ele faz uma ligação tripla. E em cada tipo de ligação, a geometria do carbono muda, ou seja, o arranjo espacial dessas ligações muda. Quando o carbono faz apenas ligações simples, essas ligações ocupam um arranjo tetraédrico, ou seja, essas ligações, elas ocupam no espaço um arranjo tetraédrico. Um arranjo tetraédrico é equivalente ao arranjo de uma pirâmide de base triangular. Então, pensem numa pirâmide de base triangular. O carbono bem no meio da pirâmide e os ligantes dele, todos os átomos que estão ligados a ele, nos vértices da pirâmide, tá? Na ponta e no triângulo da base, tá? Quando o carbono faz uma ligação dupla, ou seja, quando ele divide 2 pares de elétrons com um mesmo átomo, ele adquire uma geometria trigonal planar. O que é isso? Todos os 3 ligantes que estão ligados a ele, todos os 3 átomos que estão ligados a ele, estão todos no mesmo plano e ocupam os vértices de um triângulo equilátero, né? Como ele está dividindo 2 pares de elétrons com o mesmo átomo, ele está fazendo 4 ligações, mas ele só tem 3 ligantes, né? Porque ele está dividindo 2 pares de elétrons com o mesmo átomo. Então, é como se ele estivesse fazendo 2 ligações com o mesmo átomo. Então, ele está fazendo 2 ligações com um átomo e mais 2 ligantes. Então, ele só tem 3 ligantes. Então, esses 3 ligantes ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Então, fica todo mundo no mesmo plano. Já quando o carbono faz uma ligação tripla, ou seja, ele divide 3 pares de elétrons com o mesmo átomo, então ele só tem 2 ligantes, porque ele faz 3 ligações com o mesmo átomo, e aí só sobra mais uma ligação para ele fazer. Quando ele faz uma ligação tripla, então, a geometria que ele assume, ou seja, o arranjo espacial que ele assume é linear. Então, o carbono se liga com um dos ligantes e o segundo, né? Os 3 átomos, então, ficam em linha. E aí, nós temos aqui, por fim, né? Algumas classificações com relação aos compostos de carbono. Então, vamos ver rapidamente algumas classificações com relação aos compostos de carbono. Como é que a gente pode classificar, né, algumas características dos compostos de carbono? Então, primeiramente,
Nos compostos de carbono, nós podemos classificar o tipo de cada carbono que a gente encontra nos compostos orgânicos. Nós temos 5 classificações: metílico, primário, secundário, terciário e quaternário. Isso depende do quê? Do quanto de carbonos, né? A quantos carbonos esse determinado carbono que nós estamos classificando está ligado. Um carbono metílico não está ligado a nenhum carbono. Ele está sozinho. É um composto com apenas um carbono. Tá? Nós temos um exemplo aqui. Se nós olharmos, esse composto orgânico aqui tem um carbono metílico, ou seja, este carbono não está ligado a nenhum outro carbono. Também temos primário. Um carbono primário é um carbono que está ligado a apenas mais um carbono. Um carbono secundário está ligado a 2 carbonos. Um carbono terciário está ligado a 3 carbonos. E um carbono quaternário está ligado a 4 carbonos. Vamos dar uma olhada nos exemplos que a gente tem aqui, se a gente acha esses tipos de carbonos. Então, por exemplo, esse aqui é um carbono primário. Ele está ligado a apenas mais um carbono. Certo? Esse carbono aqui é um carbono secundário. Ele está ligado a outros 2 carbonos. Nós temos também o carbono primário, carbono secundário. Não temos nenhum exemplo com carbono terciário ou quaternário. Carbono terciário ele está ligado a 3 átomos de carbono, carbonos quaternários estão ligados a 4 átomos de carbono. As cadeias carbônicas podem ser classificadas de acordo com a presença de insaturação, presença de ramificação e presença de ciclo. A presença de insaturação quer dizer a presença de ligações múltiplas. Essa insaturação é a ligação múltipla. Quando existe ligação múltipla, dupla ou tripla, a cadeia é insaturada. Quando não tem ligação múltipla, ou seja, só tem ligação simples, a cadeia é saturada. Essa cadeia aqui é insaturada. Nós temos uma ligação múltipla. Essa cadeia aqui é saturada. Não tem ligação múltipla. Não tem ligação múltipla. Quanto à presença de ramificações, a cadeia ela pode ser classificada como normal ou ramificada. Ramificações são substituintes que a cadeia pode ter. Então, quando a cadeia apresenta substituintes, ela pode ser classificada como ramificada. E quando ela não apresenta, ela é classificada como normal. E com relação à presença de ciclos, né? Ciclos são cadeias fechadas. A cadeia ela pode ser classificada como cíclica, acíclica ou mista. Então, aqui, ó, nós temos uma cadeia cíclica. Ela é, né? A cadeia toda é um ciclo. Essa é uma cadeia acíclica. Ela é toda aberta. E quando a gente tem uma parte cíclica e uma parte aberta, essa cadeia é mista, né? Chamada de mista com relação à presença de ciclos. Bom, então, com relação, né, ao histórico da química orgânica e a como representar a estrutura, né, dos compostos orgânicos, nós ficamos por aqui.